Olá, pessoa criativa! Seja bem-vindo ao Lar. Você está ouvindo a Hidecast, um podcast feito por artistas para artistas. A galera ganha uma grana, então fazendo, o cara compra vários terrenos em lugares estratégicos e roda ali o ad do maluco, tá ligado? Num grande outdoor digital. Seja bem-vindo ao Hidecast. Eu sou Júlio de Carvalho, freelance concept artist. E hoje vamos falar sobre o metaverso para artistas. E para esse bate-papo, chamamos aqui Pesk, artista 3D e freelancer, e Matheus Camilo, professor de História da Arte e estudante de pintura. Pesk e Matheus, se apresentem aqui para nossos ouvintes. A galera já conhece vocês, mas se apresenta aí rapidinho para quem não conhece. Apresentando rapidamente, meu nome é Pesk, né? Eu sou artista 3D e freelancer e eu tô mais ou menos há um ano e meio nesse mercado de NFT. Então, assim, é bem legal estar aqui hoje pra gente poder bater um papo e ver como que NFTs, cripto e metaverso vai evoluir ao longo do tempo. E aí, pessoal, aqui é o Matheus, eu sou professor de História da Arte e pesquiso essa história que envolve os artistas e, mais recentemente, tenho pesquisado o cenário digital e o NFT e o mundo cripto e metaverso tem tudo a ver com linguagem narrativa e, claro, arte. Galera, a gente tá aqui desesperado pra saber o que vai ser esse mundo de NFT, metaverso, as coisas. A gente chamou o Matheus aqui e chamou o Pesk e a gente ficou assim, discutindo antes numa reunião o que a gente ia falar, porque tanta coisa está acontecendo em tão pouco tempo. É mais ou menos aquilo que aconteceu com o NFT, né, Pesk? Eu lembro, querido. O passado da NFT era 3 meses antes. Pois é, eu lembro disso, Bom, acho que assim, de uma forma geral, o que a gente até debateu antes, que amarra um pouco com o que é metaverso como um todo, é começar dizendo que a mídia mainstream, eu acho que não reporta bem o que seria o metaverso de uma maneira realista, né? Acho que tudo que bate na mídia mainstream, o importante é clique. Então, o importante é, estourar a boca do balão com os conceitos extremamente absurdos que talvez só cheguem daqui, 10 anos. Exato. Então, eu acho que pra gente bater um papo sobre metaverso de uma maneira realista, é legal, dar um passo atrás, entender mais ou menos como as tecnologias de hoje em dia estão funcionando e, é claro, ver o potencial delas e extrapolar elas, como que elas podem agir nos próximos 5, 10 anos. E aí, talvez, né, no final dessa conversa, configurar o que seria esse conceito de metaverso. Tá, beleza, então, vamos do começo. Metaverso é um termo cunhado por Neil Stephenson em 1992, na obra Snow Crash. Nessa obra, o entregador de pizza no mundo real se transforma em um príncipe guerreiro no metaverso. Aquele conceito de be what you want to be, que você quiser, né? Ser o que você sonha, o que você queira ser. Não é mais só ser o que você pode ser. Explica o conceito de metaverso pra gente, que é o conceito real, diferente desse conceito que a mídia tá mostrando, que você vai entrar lá, vai viver um jogador número 1. Então, pra mim, metaverso seria algo como metalinguagem, uma linguagem da linguagem. Como assim? A mídia da pintura é uma linguagem que transmite uma ideia, a mídia da música é uma metalinguagem que também transmite uma ideia. E por que foi escolhido esse nome metaverso? Bom, porque é um universo alternativo. Se a gente deixar de ser sensacionalista, a gente já vive metaversos o tempo inteiro. O Instagram é um meta, quando você vai num show de rock é um meta, quando você vai no teatro é um meta. Só que, usando esse sinônimo hoje, pensando no mundo digital, assim como tu brincou com essa ideia de ser o que você deseja ser, agora com essas coisas de perfis digitais, com avatares digitais, esse é um nome mais popular, mas mais pra frente a gente vai falar do MetaHuman. Eu acredito que são nomes novos para conceitos que, mesmo os mais leigos em cenário digital, já estão acostumados. O que tu pensa, Pesk? Cara, eu concordo plenamente. Eu acho que, assim, se a gente for parar pra pensar que a média aí do mundo é que o ser humano passa 4 horas grudado no celular por dia, interagindo em redes sociais, eu acho que a gente pode traçar um paralelo, que, talvez como você se comporta numa rede social, como você se comunica numa rede social, às vezes, dependendo da pessoa, às vezes é um pouco diferente a linguagem que você usa com a vida real, e isso já pode se configurar como uma diferença de universo, por assim dizer. É claro que, novamente, comentando o que a mídia normalmente fala, como se a gente fosse colocar um óculos de realidade virtual hoje e jogador número 1 na veia, coisa que não é bem assim. Eu acho que o metaverso ele vai se configurar de uma forma mais orgânica ao longo do tempo, de forma que as redes sociais foram se cada vez mais, né,
se mesclando com a realidade que a gente tem hoje em dia por meio de novas tecnologias e novas infraestruturas que estão surgindo a cada dia. Lembrando que por meio da tela já está acontecendo um meta. Só que tem feito essa extrapolação através do óculos VR ou a realidade aumentada. Sei lá, o próprio uso do aplicativo do Pokémon GO já é uma realidade aumentada, só que de um nível bem básico e todo mundo já está acostumado. E eu fico pensando se esse primeiro beta, essa primeira experiência com o meta, tá todo mundo fazendo um sensacionalismo, vai atrair maiores investidores para pegar esses produtos que já estão aí sendo feitos pelo Google e outras startups. Tu acha que isso vai atrair o grande mercado? Que a gente vai ter essas tecnologias finalmente aprimoradas para uso doméstico? Cara, sem dúvida alguma. A gente está conversando hoje, se não me engano, ontem, a Microsoft comprou a Activision Blizzard por, acho que, 68 bilhões de dólares. Bilhões. Bilhões. Eles brincam nos bilhões, né? A gente tá... só que assim... Um pouquinho abaixo. Um pouquinho... Algumas ordens de magnitude abaixo. Mas eu acho que, com certeza, todas as empresas estão olhando para isso, mas é aquele negócio. As interações que a gente tem com o possível metaverso hoje são muito rudimentares, né? E aí eu acho que é até engraçado ver as pessoas interagindo com essas experiências rudimentares e falando, isso aqui não presta, esse bagulho de metaverso não vai dar em nada, olha esse Pokémon GO aqui, o Pokémon todo errado ali, entendeu? Uhum. Mas as pessoas esquecem que essas tecnologias evoluem ao longo do tempo. A gente para pra pensar que, 7 anos atrás, os celulares com tela touchscreen, a tela era terrível, a gente mal conseguia scrollar aquele negócio direito, e as pessoas com seus Blackberries na mão, com o tecladinho físico, falando, isso não vai dar em nada. O que há é o tecladinho físico. E aí, ao longo do tempo, a tecnologia vai aprimorando, vai se embutindo na sociedade de uma forma cada vez mais orgânica, até que hoje não há discussão de que a tela touchscreen é um meio, né? É um meta, por assim dizer, mais Exato. eficiente do que um meta de tecladinho. Coisa que, acho que para quem experimentou óculos de realidade virtual hoje em dia, sabe que a interação, a imersão que você tem através dessas tecnologias é muito maior. Então não há sombra de dúvida, no meu ver, que ao longo do tempo, com o upgrade dessas tecnologias de forma que elas se tornem cada vez mais orgânicas ao nosso dia a dia, essa vai ser a melhor forma de comunicação. Daí que vem a extrapolação para daqui a 5, 10 anos, uma realidade. Talvez não Ready Player One ainda, mas cada vez mais mesclada com o mundo virtual. Tempo que as tecnologias estão evoluindo, faz que falou bem, há pouco tempo a gente tinha um celular que o scroll dele nem funcionava no touch, né? E todo mundo que tinha tecladinho no celular falava, isso não vai dar em nada. Eu era um desses. Tá vendo? E você pensa assim, a vida de... pra ter um comparativo, a vida de um ser humano no século XIV, se você transportasse ele pro século XVI, não mudava em muita coisa. Só que todo mundo que ele conhecia tinha morrido. Mas se você pegar uma pessoa que nasceu na década de 80 ou na década de 70 e colocá-la hoje... Sim, na década de 80, vamos lá, todo mundo que ela conhece praticamente continua viva e o mundo mudou completamente. Uhum. Então, assim, as pessoas falam, eu acho que nos próximos 50 anos não vai ter, do jeito que a gente vê jogador número 1. Cara, eu acho que os próximos 50 anos já vai ter jogador número 1 há muito tempo. Porque avança muito rápido. Pra você ver, a Microsoft foi quem criou o tablet, né? Não foi a Apple que criou o iPad, foi a Microsoft, só que ninguém tava preparado pra isso. Mas foi o primeiro gatilho, assim, de, isso pode existir, isso pode dar certo. Foi quando a Apple viu que aquilo ali podia surgir alguma coisa melhor e alguns anos depois lançou, né, o iPad. Então, acho que talvez a gente só tomou consciência que isso possa existir. Isso deu um susto na gente. Porque ninguém levava a sério, né? E agora tá todo mundo querendo alcançar a mesma coisa, o mesmo objetivo, que é o jogador número 1. É meio maluco, porque parece que todos esses braços tecnológicos, eles andam juntos. E se a gente pensar em edição genética, que tem se falado ultimamente, que é o CRISPR, tem um documentário bastante interessante na Netflix a respeito disso. O CRISPR é essa ideia de que antes de ter o seu filho, você pode modular a genética dele, mudar a cor dos olhos, tirar a doença, fazer ele ser mais alto e etc e tal. Se isso é uma alteração genética que mexe no ser humano em si, e mais tarde a gente está falando de ver o mundo através de lentes digitais, essa coisa de transportar o cérebro para o mundo digital, logo, talvez seja uma realidade. Ainda acho um pouco distante. A gente precisa aí do tempo para provar certas coisas.
mas sem nenhuma dúvida que essa conscientização do meta, essa metalinguagem, já está com a gente. E antes, como vocês falaram, o touchscreen, ele era tido como uma coisa tosca até, agora ele já está super bem colocado no mercado, inclusive as telas flexíveis já estão disponíveis também, que era um papo antigo que já foi resolvido igualmente. A gente tem visto que, você vê, o Facebook e outras plataformas, eu até entrei no Decentraland essa semana para ver como é que era, pesquisar, porque eu já tinha ouvido falar, e tem uma estrutura cripto, né? Um ambiente cripto onde as pessoas compram as coisas, as pessoas vendem, e ao que parece já está se vendendo e comprando coisas nos metaversos que existem. Então explica pra gente como a importância do NFT e da cripto como infraestrutura dentro desses metaversos, para funcionar a economia desses metaversos. Claro, sem dúvida. Eu acho que muito do papo do metaverso ter reativado e com tanta força ultimamente se dá por causa da cripto e dos NFTs, né? Porque até então a gente tinha a tecnologia, os games, né, que configuravam universos, mas a gente não tinha uma forma segura e sólida o suficiente de trazer esse universo para o mundo real por forma de transações e por forma de certificações, que é justamente o que o blockchain traz, né? Então, pincelando rapidamente, o blockchain é um sistema distribuído de processamento e de validação, e através do blockchain a gente consegue fazer certificações, a gente consegue garantir que os arquivos digitais que a gente está transacionando de um lado para o outro são de fato legítimos. Um cartório. E é isso. Como se fosse um grande cartório digital. Eu acho que vale a pena para quem não sabe ainda o que é um NFT, que não entende exatamente. Eu acho que a Unhide aí tem uns 3 ou 4 podcasts, né, sobre 5. NFT. 5? Caramba. Então eu tô o quê? Eu acho que eu tô uns 2 ou 3 deles, né? Por aí. Então acho que vale a pena voltar e escutar um pouquinho, mas de uma forma geral, o blockchain traz a infraestrutura para a gente ter um grande cartório digital universal, de forma com que a gente possa registrar esses arquivos digitais e transacionar eles de uma forma segura e confiável, tá? E aí essa infraestrutura toda acendeu essa luzinha de que, poxa, a tecnologia dos games estão aí, agora a gente tem a infraestrutura tecnológica para poder fazer com que esses games tenham uma economia e uma infraestrutura semelhante ao que a gente tem no mundo real. Então os games podem ter suas próprias moedas, os seus próprios tokens, né? Todos embasados pela blockchain, e todos os itens desses jogos, seja eles roupinha, seja ele arminha, seja ele terrenos, né? A gente pode falar um pouco do Decentraland, que o Júlio comentou, todos eles são NFTs embasados pela infraestrutura de blockchain. E aí isso cria toda uma esfera econômica em volta desses jogos que trazem ele ainda mais para a realidade. Porque não existe mundo do jeito que a gente vive sem a gente ter a moeda e sem a gente ter as interações econômicas que a gente tem hoje em dia. Vale a pena mencionar que NFT tem virado um sinônimo para aquele tipo de arte que é encontrado agora. Mas lembrando que o NFT é um token não fungível. O que significa essa palavra bizarra? Uma coisa fungível é aquela que dá para trocar entre ela mesma. Como assim? R$1 pode ser trocado por R$1 e essas coisas são de valores iguais. Uma coisa não fungível seria, por exemplo, quanto custa o valor da vida de uma pessoa? Não dá para dizer, não dá para estimar. Quanto custa a experiência de você construir um carro pelas suas próprias mãos? É de uma experiência única e valiosa, ou seja, ela não é possível de trocar por nada. É claro que você pode pôr um valor, mas é você que decide. Então, o NFT seria mais ou menos isso, né, Fesca? É por isso que trocar NFTs é algo bem complexo e cada um dá um lance, é como se tivesse também uma espécie de economia na qual o usuário dá o valor que ele quer. Dá para pensar assim? Eu acho que você explicou muito bem a não fungibilidade do negócio, né? Só que eu acho que você trouxe a não fungibilidade por meio de experiências que, de fato, são únicas para o indivíduo. Mas a gente não pode esquecer também que a gente tem objetos que são não fungíveis, né? A gente pensa numa Mona Lisa da vida, aquela Mona Lisa ali não tem outra igual, legítima, com a escritura de autenticidade que está lá no Louvre. Ou seja, ela é um NFT. Ela é um NFT, porque ela é não fungível. Você não troca uma Mona Lisa por outra Mona Lisa, entendeu? Senão ela perde intrinsecamente o seu valor. Então a gente pode pensar obras de arte, por natureza, são não fungíveis. A partir do momento que você pinta uma tela ali, aquela tela é única, pintada por você. Mesmo que você tente fazer outra igual, ela não vai ser uma cópia 100% fiel por mínimos detalhes, tá? E aí esse conceito de não fungibilidade vem para os NFTs também. A partir do momento que você tem um arquivo digital, ele é um arquivo como outro qualquer, você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V nele quantas vezes você quiser, mas a partir do momento que você utiliza o blockchain para transformar aquilo num NFT,
você agora vai ter um registro na blockchain linkado àquele arquivo digital e esse registro não pode ser alterado, replicado ou roubado de maneira alguma, entendeu? E aí isso é que traz a não fungibilidade. O arquivo você copia e cola, agora o registro você não consegue copiar e colar. E é isso que é comercializado por meio dos NFTs. Então, quando você pensa, sei lá, numa roupa, numa skin de jogo, beleza. Aquela skin, a partir do momento que você cria um NFT dela, você vai ter um número limitado de edições dela que não pode mudar. E aí, esse número limitado de certificações é o que é comercializado. Espero não ter me aprofundado demais. Eu acho que os nossos inúmeros podcasts sobre NFT falam um pouquinho melhor disso. Se você ainda tiver com dúvida, vale a pena conferir. Eu vou deixar o linkado do podcast sobre cripto aqui na descrição do episódio, como eu sempre faço. É só ir lá, clicar no link que o pessoal da rádio vai colocar lá. E esse podcast, cara, já tá com mais de 8 mil views. É absurdo, entendeu? Olha. Tipo, é a Bíblia de introdução. Escuta 2 horas, tem o Marcelo Souza lá, tem o Vini Nascimento, tem o Fesk. Então, é assim, ó, os papos do NFT do BR. Então vai lá, vai lá e escuta que, cara, tá muito bom esse podcast, tá muito bom. De vez em quando eu vou lá escutar, quando eu tenho alguma dúvida, eu fico, caramba, esse podcast tá muito bom. Um exemplo que vocês usaram em off foi que o ingresso de um show pode ser também feito na blockchain, pode ser considerado um NFT. Então também é uma tecnologia, além dessa grande extrapolação do que vem no futuro, é uma tecnologia de segurança e de aquisição de bens, itens e futuras compras que dá pra ser feito, né? É um cartório, mano. Qualquer coisa que você faz em cartório, você consegue fazer através de um NFT também. Então, assim, eu tenho contato com corretores de casas lá de Los Angeles que os caras já têm uma escritura física e uma escritura por meio de NFT, entendeu? Como um registro digital da casa. Aqui também, se não me engano, Santa Catarina já tem alguma coisa com isso. Eu não sei se no Rio de Janeiro. No Brasil tem cartório usando já NFT. Aí, tá vendo? É uma coisa assim, a gente tava falando sobre isso, do ingresso, não tem como você falsificar o ingresso, mas não tem mais essa coisa de você correr o risco de comprar um ingresso falsificado se ele foi mintado, né? Como NFT. Então não tem como. Acabou esse risco, isso é uma segurança absurda. Ele é único e não tem como copiar da Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, eu tenho alguns pensamentos sombrios a respeito disso, que é o seguinte. Como a Bitcoin, que é aí a mãe das criptos, depois acompanhada pela Ethereum e outras moedas que vocês podem citar, elas são muito novas e únicas, o valor de cada uma das criptomoedas é altíssima, porque ela tem uma escassez inerente, né? É igual o papo do diamante. O diamante é caro porque tem pouco no mundo. A criptomoeda é cara porque tem pouca no mundo. Moral da história, é um grupo econômico para poucos? Olha, depende da perspectiva que você tiver, né? Sabendo que você pode fracionalizar o Bitcoin várias vezes, você pode comprar partes de um Bitcoin. Mas você não pode comprar um Bitcoin... Quer dizer, você pode comprar um Bitcoin inteiro se você tiver o capital para comprar o Bitcoin inteiro. Exato. Né? Mas eu acho que, assim, essa classe de ativos, eu não sei se ela vai vir a ser uma classe de ativos para ser transacionada como moeda. Eu vejo elas muito mais como ativos financeiros. Ativos financeiros e reserva de valor, entende? Mas então, assim, eu acredito que a forma com que o NFT vai se massificar, né, vai ser com moeda fiduciária mesmo. Vai ser a tecnologia NFT aplicada lá a um ingresso de show e que você vai comprar um ingresso em reais. Eu acho que não é... Isso é uma associação que as pessoas fazem hoje em dia porque hoje é a maneira com que o mercado funciona. Os NFTs são primariamente comprados na criptomoeda da blockchain que eles são mintados, tá? Parênteses, mintados é um análogo para criados, tá? Dentro do cenário de NFT. Mas não é assim que vai funcionar no futuro, acredito eu. Acho que grandes plataformas hoje em dia estão se movimentando cada vez mais para aceitarem cartão de crédito. OpenSea da vida fizeram parcerias aí com emissoras de cartão de crédito. Daqui a pouco você vai estar comprando NFT com cartão de crédito no OpenSea, entendeu? Não, eu acho que já dá. Um colega meu tem um cartão de crédito de cripto. Eu não sei se o Nubank faz isso também, mas já é possível fazer a transação. Já existe um câmbio doméstico disponível para aqueles que já têm cripto em carteira digital. Né? Cara, esse podcast tá muito bom, porque o Fast conseguiu fazer a gente ser cancelado porque não gosta de metaverso, porque não gosta de NFT e porque acha que Bitcoin é moeda. Não, eu não falei nada, cara. Eu não falei nada. A gente tá aqui pra falar de metaverso.
Lembrando que as perguntas, eu tô fazendo perguntas honestas aqui porque eu tô de orelha, eu também tô aprendendo, viu? Então, se tiver algum problema, manda pra cima de mim. Quando a gente fala de metaverso, a gente já imagina que a gente vai entrar no mundo, colocar aquela roupa e ficar lá dentro com óculos o dia todo. Mas existem 3 tipos, né, de interações no metaverso, que seria a realidade virtual com imersão total, a realidade misturada, né, mixed reality, e a realidade aumentada, que é a projeção do mundo com hologramas, o que é. Explica mais ou menos o que é cada um, porque até pra mim, que estudei bastante, parece bem complexo a divisão entre os 3. O que cada uma faz. Uhum. Bom, eu posso passar a minha visão, deixar claro que eu sou longe de ser um cara super técnico e sábio a respeito, mas da maneira com que eu entendo, né, você tem a realidade virtual sendo uma imersão completa. Então, o que a gente tem hoje de tecnologia, né, são, sei lá, os óculos de realidade virtual, em que você coloca o óculos e você vê o que o óculos te passa, que é um mundo virtual completamente diferente que você tem à sua fora. Então, assim, você colocou o óculos... Esse mundo é isolado do mundo real. Total. Isso. Cara, eu vou te falar assim, a minha experiência com óculos VR, você coloca aquele negócio, coloca um bom fone de ouvido, meu querido, tu esquece que você tá no teu quarto, entendeu? É um negócio completamente surreal. Ao longo do tempo, conforme o seu cérebro vai acostumando com a situação, você real esquece, entendeu? Então tem uma forte desconexão entre o mundo real e o mundo virtual que você tá vivendo ali naquele momento. A realidade mista, né, por sua vez, é aquela realidade que você tem ainda um headset que coloca na tua cabeça, né? Eu acho que o headset mais famoso que a gente tem hoje em dia de realidade mista é o HoloLens da Microsoft, em que a tela, ela é transparente. Então, você vê o mundo ao seu redor 100%, mas aquela tela entende o mundo ao seu redor e projeta coisas no seu redor de maneira com que é um mundo ao seu redor, mas ele também está embanhado de coisas digitais. Então você vive uma realidade mista ali, tá? E você tem a realidade aumentada, que é quando você pega o seu telefone e joga o teu Pokémon GO. Você taca ali no chão e você vê o Pikachu pulando no teu quarto, entendeu? Aquilo é uma realidade mista que você está utilizando uma tela de celular para você... Realidade mista não, desculpa, uma realidade aumentada em que você está utilizando a tela do seu celular para ver o mundo e aquela tela está projetando alguma coisa ali. Essa é a maneira com que eu entendo essas tecnologias, tá, gente? Então, deixa eu só ver, calma aí. Tá, a imersão total eu já entendi que é a realidade virtual, beleza. Agora, o Mixed Reality seria, por exemplo, eu tô no meu quarto gravando podcast, o meu microfone seria a cara do Pikachu, minha parede seria uma parede de decoração de dragão, ele entenderia o espaço e modificaria aquele espaço. Isso, exatamente. Se vocês que estão ouvindo pesquisarem na internet sobre HoloLens, H-O-L-O Lens da Microsoft, vocês vão ter uma ideia melhor do que é a realidade mista, né? É um negócio que você olhar para a mesa do... você olha para a mesa do teu quarto ali e você consegue plotar, né, um mapa de Minecraft, por exemplo, ali, e você vê as coisas flutuando em cima da tua mesa. Na teoria, você também consegue fazer isso com o celular. Só que aí você vai estar fazendo a realidade aumentada, não a realidade mista. Porque você vai estar usando uma tela de celular. Não é uma interface que está no teu olho, entende? Agora eu entendi. Agora eu entendi a diferença entre um e outro. E, cara, realmente, é verdade. Porque você tá imerso já, né? Você já tá imerso. Porque tá na sua cara. Inclusive, parece que parece a maneira de acostumar as pessoas com o metaverso seria elas terem um óculos em que a realidade mista, né, mixed reality, fosse comum para elas, que você estivesse lendo notícia no jornal, assim, na frente, quando estivesse sentado no ônibus, no banco da frente estaria passando jornal, e as coisas estivessem com informações flutuando, né? Eu não acredito que a gente vai botar mais uma camada de propaganda na nossa frente. A gente vai, querido. Esse é o objetivo. Você acha que o Facebook tá fazendo essa propaganda toda pra quê? Ele quer tocar ad na tua cara, quando ele botar o... Eu não acredito que o mundo tá caminhando pra, sei lá, Blade Runner, tá ligado? Falando nisso, lembrando que em 2020 saiu Half-Life Alyx, né? Você fala assim? Alyx, você fala Alyx, né? Foi uma baita experiência com realidade virtual, porque todo mundo tava até então meio descrente, eram joguinhos bobos, e ali eles provaram que é possível sim fazer um jogo bem divertido com óculos,
Isso já leva pra gente pra uma experiência comercial, sei lá, você quer ir visitar Renner, por que não teria uma realidade virtual aumentada, desculpa, só virtual, pra te provar as roupas, ver o modelo 3D dela e etc. Então, não é uma coisa que a gente já não conheça. São só os nomes que assustam e os novos termos, talvez, né? Sem dúvida. E falando no nome, cara, o Facebook se tornar Meta parece uma piada de mau gosto, é como se um país se tornasse em 1984, porque todos os filmes e livros distópicos que falam sobre realidade virtual, realidade aumentada, o que for, justamente são as corporações malignas que tomaram conta do planeta, fizeram alguma coisa de ruim com o planeta. Então ele fazer isso é uma piada de mau gosto. É meio maluco indo pra essa coisa filosófica, porque lembrando o primórdio da filosofia ocidental, do nosso lado, começando lá na caverna de Platão, de que a gente é enganado pelos sentidos e que, na verdade, a beleza das ideias está só no cérebro. É curioso como a gente está inventando essa nova caverna, essa nova realidade, entre aspas, aumentada. Aumentada ela não tem nada, porque ela não é mais um sentido, não dá para sentir nada. É simplesmente mais ilusão na frente dos olhos. Então é curioso pensar assim, será que o ser humano está só se enganando mais ou está se libertando mais? Não estou querendo aqui agorar nada em cima disso, porque tem gerado muito valor e tem deixado muitas pessoas ricas. Mas o ponto é, já que se fala tanto em ansiedade, já que se fala tanto em exploração, já que se fala tanto em comércio, obviamente essa parte ética, essa parte artística e essa parte trabalhista vai gerar novas dores de cabeça, porque afinal a gente tá falando de comunidade, né? Não sente ainda, né, Matheus? Porque o Elon Musk tá vindo aí enfiar um chip na sua cabeça. Exato. Exatamente. Vai conseguir ter realidade aumentada, misturada, o que você quiser, vai estar lá dentro da sua cabeça. Mas é muito louco isso. Eu fico pensando se isso é a criação do Valhalla, a criação uau, finalmente inventamos um céu, finalmente inventamos aquele lugar, como antes tu falou, na qual eu posso ser o que eu sempre desejei ser. Ou eu vou estar me enganando? Eu falo disso porque eu sou muito apaixonado pelas filosofias da realidade. Para quem gosta, o nome disso é epistemologia, que é investigar a verdade, e é uma coisa que a história da arte faz de monte. Então não é para ser pessimista não, é simplesmente levantar dúvida. Muito bem, Unhiders. Vamos para mais um recado da semana aqui no Unhidecast. Antes de qualquer coisa, a gente tem uma pergunta para vocês. Vocês já estão sabendo do Contest? Já estão participando? Que o Contest desse mês se chama Heróis em Realidades Alternativas. E queremos que vocês criem artes ultra originais com esse tema. Lembrando que a dupla que levar o prêmio de melhor criação vai ganhar 2 headsets gamer. Quem levar melhor técnica vai ganhar 2 teclados mecânicos e 2 mouses incríveis. E quem impressionar a gente com o melhor breakdown leva 2 caixas de som JBL. Vocês têm até o dia 3 de fevereiro para enviar sua arte no fórum, então corre lá e boa sorte. Em ritmo de campanha nova para o ano de 2022, queremos que vocês criem juntos. Então, se você ainda está sem dupla para o Contest, corre lá para o nosso canal do YouTube, veja o vídeo A Gente Cria Junto. Lá, a gente citou todos os cantinhos e que você encontra a nossa linda comunidade artística e onde, quem sabe, você pode encontrar seu parceiro ou parceira para criar artes digitais que conquistam contas, empregos e muito mais. O link está na descrição desse episódio. Para fechar os recados da semana, dia bom é dia com cupom de desconto. Corre lá para nossa plataforma para garantir 15% de desconto no plano anual, 10% de desconto no plano semestral e ter acesso a todos os cursos disponíveis no site. É só até o fim do mês, então aproveita e vem estudar e criar junto com a gente. E esses foram os recados da semana e agora nós vamos de volta para mais episódios de Unhidecast. Bom, um negócio legal que o Matheus falou foi com relação ao Half-Life Alyx, né? E depois de ter jogado aquele jogo, explodiu a minha cabeça a forma com que a arte 3D ganha novas dimensões quando a gente está falando de realidade virtual. E quando o papo é metaverso, sem dúvida alguma, a realidade virtual e a realidade aumentada vão ter grandes papéis. E aí eu fico pensando como que artistas, né, vão navegar esse novo universo e encontrar novas oportunidades. Porque no Half-Life Alyx, por exemplo, todos os itens que estão à tua volta ali no espaço de realidade virtual, eles têm muita interatividade. Então, às vezes, um item que você, num jogo 2D, tá olhando, num livro que tá parado na parede ali,
você passa batido, mas quando você está em realidade virtual, você olha o livro, no Half-Life Alyx tem muita interação, você pode pegar o livro, olhar a capa de trás do livro, a capa da frente do livro, tu não pode abrir porque já seria demais, né? Mas assim, só o fato de você poder pegar um objeto, olhar ele por todos os ângulos, pra mim foi uma exploração artística muito interessante, porque são coisas que talvez num game design passaria batido, tipo, tá com uma textura de livro ali genérica e segue vale, né? Mas que, quando a gente tá em realidade virtual, e se você habilitar pro jogador interagir com esses objetos, são novos meios de expressão, saca? E aí eu fico imaginando como artistas vão navegar nessas novas oportunidades. Olha, tu falou essa coisa da textura do livro, aqui já dá uma ideia, né? Pode ter o primeiro lançamento e assinatura de autógrafos dentro da realidade virtual, né? Por que não? Olha só! Isso aí gera hype, isso gera engajamento, isso gera valor, e a gente tá falando aqui de dinheiro, querendo ou não, e os videogames talvez finalmente tenham o seu hall de respeito. O cenário do videogame já faz mais dinheiro que o cinema há muito tempo, mas eles ainda estão cunhados como uma coisa assim de adolescente, de jovem adulto, e talvez movimentando todo esse dinheiro, novas ideias, novos veículos, finalmente o artista do game se torne aí a nova celebridade intelectual desse século, né? Pensando aqui de forma otimista. Por favor, né? Por favor, que sou artista, eu quero virar a nova celebridade desse século. Mas olha só, mas aí pensando nisso, tipo assim, como os artistas podem explorar esse novo meio, até em termos financeiros mesmo, saca? Tipo assim, eu imagino que vão ter várias novas profissões surgindo, ou então ganhando cada vez mais espaço nos próximos anos, conforme essas tecnologias caminham para frente, tá? Se você parar para pensar, por exemplo, o MetaHuman ou a Unreal Engine, que estão já hoje em dia cada vez mais fortes, a partir do momento que a realidade virtual virar um meio de comunicação, mais do que um marketing pontual, talvez, saca? De você fazer uma experiência, oh meu Deus, realidade virtual. Mas quando daqui a alguns anos isso virar um meio de comunicação maior, talvez a tendência, a necessidade de artistas que saibam mexer nessas tecnologias cresça muito. Então eu acho que talvez agora, você pensando um pouco na frente, tentando se posicionar, né, nas tecnologias que vão trabalhar nesses meios, seja uma boa ideia. É só pensar que com a vinda dos stories, que são mini vídeos em sequência, gerou toda uma questão de comportamento também, econômica, artística, venda de cursos, venda de ideias, venda de lifestyle. Se isso conseguiu acontecer numa mídia que está dentro de uma telinha preta, o que será então de se pensar para ser feito numa mídia mista como essa, que usa mais de um sentido? Então, claro, é de se pensar que é muito positivo. Uma coisa que eu tô assustado é a quantidade de gente que tem comprado terreno nos metaversos que estão surgindo, cara. Eu fico pensando assim, já existe concentração de terreno, né, no meio do metaverso. Já tem um cara que comprou 17 terrenos por 2 milhões, se não me engano. Eu não sei atualmente os valores, que eu não cheguei a olhar. Mas é uma coisa absurda, entendeu? Tipo, é limitado o número de terrenos e ele já comprou em 17, em valor de milhões de dólares. Então, assim, é uma coisa absurda. E isso tá acontecendo muito. É uma aposta, né? No final, como a gente tá falando, o dinheiro tá onde o valor é colocado. E esses últimos 2 anos, com o pessoal mais em casa, o valor digital, o valor da tela, o valor das mídias, das mediações digitais aumentou pra caramba. E agora que tu falou isso, dá pra comprar terreno do Minecraft, não dá? Porra, eu já não sei. Eu acho que é legal até fazer um acréscimo ao que o Júlio falou, porque, do nada as pessoas escutarem o que estão comprando terreno no metaverso. Isso pode parecer um negócio assim, no mínimo um esquema de pirâmide, saca? Mas o que acontece, né? Como a gente comentou anteriormente sobre toda a infraestrutura do blockchain dando suporte a esses jogos, esses metaversos e o NFT, é como se, vou dar um exemplo, tá? Você tivesse um mapa de mundo aberto como se fosse um GTA, certo? Novamente, como eu comentei anteriormente, qualquer arquivo digital do jeito que a gente conhece hoje em dia, você pode dar Ctrl+C, Ctrl+V quantas vezes você quiser. Agora, a partir do momento que você pega um terreno daquele, um mapa daquele, e você tokeniza, ou minta, ou cria NFTs de lotes específicos, e você trava o acesso dessas pessoas para quem tiver a propriedade daquele NFT, né? É assim que funcionam os metaversos hoje em dia. Então é como se você tivesse um grande terreno aberto, tá? Onde ele é loteado e cada um desses lotes tem um link a um NFT na blockchain
E para quem tem a propriedade daquele NFT, o cara também tem a propriedade sobre aquele terreno digital ali. E é isso que é comercializado, tá? Está comercializada a propriedade desses terrenos. E as pessoas que têm esses terrenos podem fazer o que elas quiserem ali dentro. Elas podem fazer construções, elas podem criar joguinhos. Tem um metaverso chamado Sandbox, que ele está sendo construído e está evoluindo cada vez mais. Ele não só permite a construção, mas ele tem uma mecânica de engine de jogos, um tanto quanto simples hoje em dia, mas novamente, o que é simples hoje em dia se elabora e evolui ao longo do tempo. Em que você pode criar experiências ali dentro, você tem uma lógica de gaming, sabe? Como se fossem umas blueprints para você criar mecânicas de joguinhos. Então os donos desses terrenos podem fazer o que eles bem entenderem ali. E aí você cria toda essa dinâmica de especulação de terrenos que a gente tem no mundo real, no mundo virtual também. É surreal porque, cara, eu fico pensando aqui, a quantidade de dados, por exemplo, o Facebook já tem uma quantidade de dados absurda sobre a gente. E ele já sabe mais coisas sobre a gente do que um cônjuge, do que uma mãe da gente, um pai. Então, eu fico imaginando agora, com a capacidade de você poder viver lá dentro, a quantidade de dados que eles vão absorver mais ainda nosso. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. É bizarro, porque antes o algoritmo o algoritmo consegue prever receita, né? Para entender que nós três consumimos, sei lá, revista em quadrinho, tênis da Adidas e um certo tipo de camisa. Agora deixando ainda mais rastros viáveis, visuais, da onde que eu gosto de visitar nos meus metaversos. Quando o Fesk entra no Sandbox, ele sempre visita essas 3 lojas primeiro e depois passa 2 horas no parque. Uau, isso vai gerar uma sequência de propagandas também e de roteiros viáveis de uma certa arquitetura 3D também, da onde teu avatar vai querer passar. Então, caramba, quanta propaganda. Eu ia até falar aqui, até para explodir mais a cabeça das pessoas, de coisas que já acontecem hoje em dia. Tem gente que compra terreno e constrói nele outdoor, tá ligado? Então, tipo assim, eu juro por Deus, no CryptoVoxels tem bastante isso. Pra quem não sabe, CryptoVoxels é um outro metaverso. A galera constrói outdoor e vende espaço publicitário dentro do maldito outdoor digital. E, mano, não é barato não, tá? A galera ganha uma grana. Então, fazendo, tipo, o cara compra vários terrenos em lugares estratégicos e roda ali o ad do maluco, tá ligado? Num grande outdoor digital. Então, o que o Matheus falou de publicidade, imagina agora as pessoas se esbufeteando para conseguir espaço publicitário dentro do mundo virtual. Saca? Com certeza são coisas que vão acontecer. A gente tá vivendo a corrida do ouro de novo, né? É isso, né? Que é a verdade. Sim. Mas são vários metaversos diferentes, né, Fesk? Você acredita que uma hora ou outra eles vão precisar conversar entre si? Cara, então, isso aí é uma conversa que... Vamos lá, a minha visão atual, estamos em 2022, início de 2022. Eu tenho uma dificuldade muito grande de acreditar que os atuais metaversos vão sobreviver no futuro. Saca? Justo. Muita dificuldade mesmo. São metaversos, entre aspas, descentralizados. Não existe um Facebook maligno por trás, não existe uma grande empresa bilionária, o que é positivo, né? Muitos desses metaversos, o Decentraland, tá? Ele tem um sistema de tokens, então, assim, existe uma governança descentralizada. Então, se você compra os tokens do Decentraland, você como se fosse poder de voto em consultas públicas que eles fazem. Então, vocês querem que tipo de função implementada agora? E quem comprou os tokens, ou seja, quem investiu no projeto, tem, de forma descentralizada, o poder de votar, entendeu? O que é coisa positiva. Mas eu não acredito que esses metaversos vão sobreviver quando uma Epic Games, com o poder da Unreal Engine, meter um negócio muito louco e polido na frente de todo mundo, saca? Então, o Facebook, Apple e Unreal estão caminhando para fazer os seus, a Nvidia. Você acha que esses metaversos eles vão acabar tendo que conversar porque eles vão ser tão absurdos que você vai ter que ter um avatar em cada um? Ou o segredo vai ser você ter um avatar só que passeie entre os 4, 5, 6 metaversos? Então, eu acho que pelo menos transportando um pouco do que eu vejo hoje no cenário de NFT com identidades virtuais, né? Para quem não sabe, existem diversos tipos de NFT no mercado. Um deles muito comum são os PFPs, né, chamados Profile Pictures, ou seja, fotos de perfil, que são os seus CryptoPunks, os seus Bored Apes. Com certeza você já viu. Os macacos. Os malditos macacos, vendendo a R$1 milhão.
né? Esses PFPs são identidades virtuais que são usadas em diversas redes sociais. Então é muito comum, às vezes, você ver pessoas que têm diversos avatares trocando de avatar de vez em quando, como quem troca de roupa, saca? Então eu imagino que há uma necessidade desses metaversos de conversarem entre si em nível de infraestrutura, tá? Poxa, talvez todos eles rodem no mesmo blockchain, ou então blockchains que conversam entre si através de bridges, né, de pontes. Eu não quero ficar técnico aqui, tá? Mas eu não vejo a pessoa pegando um único avatar e usando o mesmo avatar em todos os metaversos. Eu acho que é inerente, da mesma forma que crianças trocam de skin no Fortnite, que pessoas vão trocar de avatares o tempo todo. Então eu não vejo a necessidade de um único avatar. Assim como a gente tem comportamentos sociais diferentes no Instagram, no Face e no Twitter. É igualzinho. Se eu ia falar isso, e cara, é igualzinho. Né? Então, eu não espero ter que agir de uma única forma. Se tiver vários metas, se tiver várias plataformas, vão ter vários eus com comportamentos diferentes. Uhum. É igual você diferente da sua família e você diferente do seu melhor amigo. A mesma coisa se dá na internet. Então, até aí também acho ok. Inclusive, as pessoas que quando você age de um jeito no Twitter ou no Instagram, vice-versa, as pessoas falam, vai fazer isso no Twitter, então vai fazer isso no Instagram. Exato. Exatamente. Já é um comportamento, né? Aquelas pessoas que te xingam no Twitter, mas na tua cara apertam tua mão, tá ligado? Exato. É interessante ver como é que esses tipos de dinâmica vão acontecer nos diferentes metaversos, tá? O bom do metaverso é que tem que ser na hora, né, cara? Tu não pode esperar acontecer, não é um chat. As pessoas estão ali acontecendo, né? As coisas, você vai ter que ficar conectado se você quiser experimentar aquelas coisas. Nessa leva de mansões e terrenos, uma coisa que vai precisar é de artista para construir esse universo 3D, porque diferente de outras mídias como redes sociais, o metaverso ele tem que existir em volta do usuário. E eu tenho assim, conversado com bastante artista 3D, estão empolgados, outros artistas já estão trabalhando, gente que trabalha com Unreal. Como é que você vê, Fesc, esse mercado de 3D para artistas que vão trabalhar no metaverso? Cara, eu vejo como só crescendo, tá? Em dois sentidos. Eu acho que o que você mencionou de mansões e de você ter que ter arquitetos trabalhando para construir essas casas no mundo virtual, eu acho que isso é só uma das grandes possibilidades que tem para um artista 3D. Cara, como eu comentei para você, se a maneira de interagir no futuro vai ser uma maneira full dimensão, que você não está mais trabalhando com uma única tela, você está interagindo com suas próprias mãos ali no teu mundo virtual ou na tua realidade mista, o objeto, ele é tridimensional, saca? Você vai pegar, você vai rodar ele de um lado para o outro, como eu mencionei do Half-Life Alyx, saca? Então eu imagino que o Half-Life Alyx da vida tenha necessitado de muito mais artista 3D do que o comum, porque todos os modelos que estavam ali, que permitiam a interação do jogador, sabendo que o meio permite uma interação muito mais detalhada, os modelos tinham que talvez ser bem mais trabalhados pensando nessa interação. Então eu vejo que a demanda por artista 3D, cara, só vai crescer no futuro, e é até interessante pensar que você vai ter uma pegada muito mais de artista 3D, da mesma forma que a gente teve uma necessidade comercial de artista 2D com o crescimento das mídias e das redes sociais, né? Hoje em dia é muito comum você ver vários designers, né? Que vai executar ali aquele trampo mais comercial de 2D, sei lá, às vezes fazer uma interface, às vezes trabalhar no Photoshop promocional para uma marca, né? Isso virou um mercado no 2D. Eu imagino que a gente vai ter algo análogo no futuro para o 3D. O cara que a empresa que precisa ali montar uma loja virtual e precisa do cara que modele umas cadeiras, que modele umas mesas ali para poder botar na loja, saca? Um artista 3D que não vai ser talvez no viés artístico, mas que vai ser no viés ali de executar um trampo. Faz sentido? Não sei se eu tô conseguindo colocar as palavras direitinho. Faz todo sentido, porque essa questão de mão de obra sempre existiu em qualquer mídia, e a gente pode ter diferenças. Assim como, sei lá, teve gente que entrou no mercado de games, que você mencionou, porque os apps de jogos estavam em alta, sei lá, aqueles gacha games, que é esses caça-níqueis e tal, surgiu um tipo de
de dinheiro fácil e muita gente foi para, entre aspas, via artística para fazer uma grana. Assim como, sei lá, hoje novos empreendedores entram no mercado de barbearia vintage porque teve um crescendo desse mercado, sabe? Não é porque ele é apaixonado por barbeiro, sabe? Então é uma oportunidade, não é? Tu não acha que o pessoal, com esse surgimento de mais coisas procedurais e inteligência artificial trabalhando, ele não vai acabar suprindo essa demanda que existe de criar um universo todo no metaverso? Cara, então, eu acho que sempre vai existir a demanda por algo personalizado, tá? Porém, eu tenho amigos que são especializados nessa geração procedural e eu vou falar o que esses caras ganham de trampo pra fazer, meu irmão. Principalmente porque agora no metaverso, pensa-se que você precisa de uma escala muito grande. Então, às vezes, o cara vai construir um modelo 3D, em termos de business da parada, em termos de negócios, já é legal ele construir um modelo 3D, sei lá, tô chutando aqui de uma cadeira, e o cara já constrói, ao invés de modelar uma cadeira única, o cara modela um sistema ali na Unreal Engine ou no Houdini para fazer várias cadeiras procedurais diferentes ali, saca? Então ele consegue, ter uma abrangência de comércio muito maior. Então, da mesma forma que eu vejo que sempre vai existir a necessidade por algo personalizado, a galera que manjar do procedural, tá feito. Pelo menos, vendo o que acontece no mercado hoje, não falta trampo de forma alguma. É igual em game, né, cara? É igual em game. Quem trabalha com procedural tá empregado. A gente tem uma necessidade muito grande de construir um universo totalmente novo do zero, né, cara? E uma coisa que eu tava falando também, a gente tá falando em off, o gráfico dos jogos hoje em dia é gráfico de PS1, né? Dos metaversos que existem, dos jogos não, metaversos que existem. Então, eu acho que vai precisar até desses artistas desenvolverem novas maneiras disso caber dentro de um óculos, disso conseguir ser carregado dentro de um óculos. Eu sei que a NVIDIA tá desenvolvendo uma tecnologia onde ela usa o 5G para que ela consiga coisas mais reais sem necessidade de carregar tudo dentro de um óculosinho e não ter um gráfico tão tosquinho, né? Porque você tem duas coisas aí dois universos de jogos hoje em dia, que é o Roblox, os caras são trilionários aí, e tem o pessoal da CD Projekt que fez o Cyberpunk, deve estar chorando, porque fez uma coisa absurda e não funciona. Demorou tanto, né, cara? Demorou 2077 anos pra ser feito aí. Exatamente. Mas tá aí uma oportunidade deles fazerem essa empreitada valer a pena ainda, é ir direto pro meta, porque eles têm esse contexto. Ele tá na filosofia do game. Então, numa dessas, eles ainda saem ganhando com essa nova tecnologia. Então, essa minha pergunta era a pergunta de ouro. Vale a pena o cara que mexe com low poly, que trabalha com low poly, e parte pra esse meio, não é FASC? Porque parece que o high poly ainda, ou uma coisa tipo Cyberpunk, ainda não é viável. Pelo menos não hoje. É muito distante, porque é meio que um balanço que esses metaversos têm que fazer, né? Quando a gente pensa no CryptoVoxels, numa Decentraland, nesse Sandbox, todo mundo fala, um gráfico uma merda, tá ligado? Um negócio ali horroroso. Falei, mano, eles estão tentando ser acessíveis, tem que ser alguma coisa que roda no browser. Então você pensa num Decentraland, né? Eu fiquei de boca aberta, que eu falei, cara, calma aí, isso é muito ruim, mas eu falei, calma aí, tá rodando no Google Chrome. Cara, na internet de escada, eu não conseguia baixar a música, gente. Pois é, cara. Então assim, é aquela faca de dois gumes, né? Os caras querem ter um gráfico realista e maneiro, mas eles querem ser acessíveis. Então você pensa no caso do Decentraland, que é um metaverso que tem uma infraestrutura de cripto, então você tem que fazer um login com uma MetaMask, que é uma carteira de cripto, né? A gente falou mais disso lá nos outros podcasts. Então já tem essa barreira de fricção aí com o usuário final do cara ter que ter uma wallet, né? Ter uma carteira. Aí você ainda vai falar pro cara baixar o arquivo tal de não sei o que. Imagina a quantidade de golpe que vai acontecer com esse negócio, entendeu? Então, assim, o fato de rodar direto no browser torna mais acessível. E conforme o browser, a tecnologia vai evoluindo, vai tudo evoluindo junto. É aquele mesmo problema da touchscreen que a gente comentou anteriormente. A galera via aquela touchscreen lá do LG Cookie, que o negócio não dava nem scroll direito. Você lembra do LG Cookie? Lazarento aquele telefone. Terrível. Eu tive um negócio mal scrollava direito e falava, esse negócio de touchscreen não vai dar em nada. Não dá pra você olhar sabendo como a tecnologia evolui, não dá pra você olhar pra esses Decentralands da vida e falar, esse gráfico é uma merda, esse negócio não vai pra lugar nenhum.
cara. A tecnologia vai evoluir, saca? Decentraland, inclusive, não precisa de conta nem nada. Eu tinha duas opções. Uma, você logava a MetaMask, né? E a outra, você usava ele desconectado lá, sem nada. Eu entrei nessa. Não queria colocar meu MetaMask lá, que eu não confiava. Ah, tem opção? Tem eu opção, não entro há muito tem tempo, opção. então eles colocaram novo. Aí eu criei um Julinho lá e fiquei andando de um lado pro outro. Não tem nada pra fazer, gente. Só tem que ficar falando pros outros. É igual a mas mundo então, real na você rua, viu, entendeu? Mas aí, pô, é que nem você sair na rua, tipo, na tua cidade, sem né? conhecer Assim, ninguém, sem conhecer ninguém, entendeu? Tipo, sai pra lá. se você não souber pra onde ir, tu vai achar que tua rua é uma merda também, né? Porra, tu olha de um lado pro outro, tem nada pra fazer. Exato. Mas, pô, Decentraland tem várias galerias interessantes de colecionadores maneiros, que, tipo, pô, se você anda pelas galerias lá, tu esbarra em artistas que você conhece, tipo assim, a arte deles, né? Então, assim, é interessante, mas eu entendo que, tipo, novamente, é rudimentar atualmente. Não, é uma coisa assim, eu vejo um potencial absurdo. Eu olho assim, vejo aquele gráfico de Tobal de PS1 e falo, cara, parece personagem do Tekken, né? O King. É horrível, é uma bosta. Mas, cara, eu vejo potencial absurdo. Eu já vi o potencial de jogo quando eu tava jogando PS1. Eu falava, cara, isso vai ser a vida real no futuro. Uhum. Eu vejo um potencial absurdo, inclusive, pra colocar anúncio, igual o Matheus falou aí. E eu acho que pros artistas hoje que fazem itens personalizados, roupa no Marvelous, o cara que faz arquivis, monta a casa do cara todinha, cara, o Snoop Dogg tá pagando uma fortuna pra montar na casa dele lá, a mansão dele lá no metaverso. Entendeu? Sim. A Nike tá fazendo coleções de NFTs lá dentro do metaverso. Então, cara, eu acho que é o futuro pra quem mexe com 3D tá dentro do metaverso. Sim. Sem sombra de Concordo dúvida. plenamente. Uma coisa que eu queria saber é assim, se você tivesse que apostar hoje num metaverso pra dar certo, você apostaria de uma empresa privada, como o Facebook, ou você apostaria como o pessoal tá fazendo com o Blender hoje, num Decentraland, que é o open source, o Decentraland, né? Pelo que eu vi, ele é aberto, não tem ninguém que é proprietário. Você apostaria num aberto ou num privado? Então, assim, vamos lá. Aí, porra, a galera de cripto vai querer cortar minha cabeça, né? Porque tem uma vibe muito forte em cripto da descentralização, de, pô, que o poder do povo vai votar e vai decidir o rumo do metaverso. Cara, eu acho que, assim, no mundo que a gente vive, eu acho muito romântico essa parada, tá? A gente não pode esquecer que essas grandes empresas têm um potencial e um capital incrível, tá? Atualmente, eu acho que o Facebook... eu não votaria no Facebook, tá? Eu acho que, assim, por mais que os caras tenham uma força muito grande, eles estão com uma imagem bem queimada aí, tanto pelo Facebook clássico quanto pelo Instagram. Se fosse pra botar a mão no fogo, botar no fogo mesmo é perder a mão, eu votaria na Epic Games. Os caras estão investindo, eu vejo notícia dos caras investindo dinheiro em metaverso, NFTs e blockchain desde fevereiro do ano passado. Lembra, Júlio, quando a gente começou a fazer os primeiros? A Epic Games está olhando com calma para isso desde lá de trás. Os caras têm uma fucking engine pronta na teoria, Sim. né? E se fosse para arriscar, eu arriscaria neles, sim. E também, assim, se você pensar em termos de loja, a Steam já se declarou fortemente contra qualquer jogo que implemente infraestrutura de blockchain. Eles estão, de fato, banindo os jogos que... Olha só. Não sabia disso, não? Não, por que eles são contra isso, cara? Eu não sabia disso. Mano, eu não faço ideia. Uau, isso soa bem contraditório e interessante. Sim, pois é, né? Eu vi algumas notícias, não sei o quão precisas elas estão, deixar isso bem claro, mas que a Steam estava banindo jogos, né, que tinham infraestrutura de blockchain, enquanto a Epic Games está fortemente investindo em tudo isso. A Steam é da Epic Games. Não, a Steam é da Valve. A Epic é também uma produtora independente, né, distribuidora de jogos, que inclusive tá bem mal, e talvez essa seja a maneira deles de dar a volta por cima, hein? Mas a Epic Games é dona da Unreal Engine também, né, a gente não pode esquecer isso. Então, assim, eu acho que os caras de tecnologia, eles já têm, e de investimento, cara, porra, eu acho que os caras conseguem. Porque, tirando isso, eu não consigo ver uma outra empresa que tem um potencial em termos tecnológicos tão grande assim. Talvez Microsoft, né, agora que comprou a Activision Blizzard, talvez. Sabe? Porque o Facebook comprou em 2014 o Oculus Rift, né, a empresa do Oculus Rift, está desenvolvendo o hardware desde então. Desde então. Pois então, é, eles né, estão desenvolvendo mano? hardware, né? Os caras têm o controle do hardware. E é isso que é meio complicado. Por exemplo, o Facebook, você só consegue usar um Oculus Rift, um óculos tipo, geral, né? Se você tiver uma conta do Facebook. Eles já travaram isso. Tipo assim, tu não entra no Oculus se você não tiver uma conta do Facebook.
Caramba. Isso é totalmente controverso, porque, pô, você vai ter que atrelar agora a sua imagem, o Facebook, a sua atividade dentro do... Os caras são muito 71, cara. São muito 71, mano. Caramba, o Facebook é muito 71, cara. Pois Eu não uso mais Facebook. Os caras são muito 71. Agora, é o que eu falei, cara. Coleta de dados. Uhum. Não basta você ter que andar sem perna lá no mundo deles. Afinal, por que ninguém tem perna, cara, no mundo do Facebook? É porque a interação da perna é complicada, tá ligado? Tipo, eu quando penso subir numa escada, é muito mais fácil você corta a perna do maluco e faz ele flutuar escada acima do que ficar animando as perninhas subindo. Eu acho que, tipo, foi uma escolha, tipo, de otimização mesmo. Me falaram também, eu já perguntei isso, eu tava falando com o Marcelo, e ele falou que dá um enjoo, tipo, porque você tá parado e você tá vendo as suas pernas se mexer, o movimento Também. de caminhar. Isso dá um enjoo e ninguém tem perna por causa disso também. Também. Outras pessoas também já falaram desse negócio, você tá parado e o mundo tá se movendo e você começar a passar mal com óculos. Cada pessoa tem uma experiência diferente, né? Uhum. Então vai ter que desenvolver várias coisas aí, porque vai ter que superar essa barreira, né, cara? Eu acho que a barreira pra mim ficar totalmente imerso nisso vai ser quando tiver aquelas roupas que realmente funcionem e que você sinta tudo. Sinta o vento, sinta frio, calor. Isso aí vai ser uma parada pra mim. Pô, espera sentado então, querido, porque vai demorar um tempo aí pra isso acontecer. Eu já acho que isso vai acontecer cedo, cara. Eu acho que isso vai acontecer cedo. Custa 10 mil reais, porra. A roupa que vai dar uma vibradinha ali no teu peito quando você tomar um tiro. Eu não acho que isso faça tanta diferença. Eu acho que os outros sentidos sendo cobertos, tipo cheiro, esse negócio assim, acho que vai dar aquela imersão total. Porque ainda é uma coisa assim que é só ouvido e olho, né? Ah, mano, mas deixa eu te falar. Porra, já tem uma imersão legal. Vai jogar Half-Life Alyx no corredor escuro quando tu não escuta nada, você tá com um headset bom que isola o ambiente. Pô, é de cagar nas calças, querido. Dá não. Só o olho e o ouvido já te ferra por completo, já atrapalha teu cérebro ali. Eu usei no shopping, aquele do shopping são horrorosos. Putz, do shopping, putz, é muito ruim. Não, pô, tô falando assim, usar decentemente. Porque você usar esses headsets uma vez, tipo, experimentar, não é a mesma coisa que você ter e você utilizar, tipo, dia após dia, por várias sessões, entendeu? É outra pegada, tá ligado? É outra relação com o ambiente virtual que muita gente não tem, por isso que muita gente fala, essa merda não serve pra nada. E é caro. É muito caro. É caro isso, né? Você vê isso ficando barato? Porque, cara, desde 2014 isso continua sendo caro. Não, tá ficando muito mais barato, mano. Muito mais barato. Ele tá o que assim, agora? Tá uns 3, 4 mil? Sim, pô. Uns amigos meus pegaram Vamos lá. Eu não sei quanto isso vai pro podcast, né? Mas pegaram o link obscuro da AliExpress lá e, pô, compraram importado da China um óculos Quest 2 por R$2.500, saca? Pô, muito mais barato. Mas tem que ter uma máquina muito boa também, não tem? Então, o Quest 2, ele é standalone. Você consegue utilizar ele sem estar linkado com o computador necessariamente. Mas os jogos bons, tipo o Half-Life Alyx da vida, ele não roda local no seu headset. Você vai precisar conectar no computador. Ele tem essa dupla possibilidade, saca? Então, são muito caros. Porque você tem que ter uma placa de vídeo que tá custando uma fortuna hoje, o óculos custa uma fortuna e são muito caros. É aquilo que a gente tava falando, né? Tem que popularizar, porque o iPhone, ele é um celular muito bom, mas ele é 11 mil reais. Ainda é muito caro. Apesar de ser popular, ainda é muito caro. Voltando ao mito da tela touch do LG Cookie, saca? Pô, lá atrás os celulares de tela touch eram um absurdo. O headset há um tempo atrás, pô, você não achava nenhum headset por menos de 7 mil, 8 mil reais. Hoje em dia você já tem um muito bom por 2.500, 2.800, saca? Demora, mas é um progresso. Esse é aquele que você coloca o celular dentro? Tem um desses que você coloca o celular dentro e você... não, esses aí não funcionam não. Não comprem esse negócio não, gente, pelo amor de Deus. Isso não é realidade virtual, não. Quase que eu compro também. Não, faz isso não, pelo amor de Deus. A gente tá chegando pro final do podcast. Aqui no podcast a gente tem um quadro chamado A Rádio Indica, onde a gente pede pro convidado indicar, seja um livro, um filme, uma peça, qualquer coisa. Você já sabe, estão no esquema da casa. A Rádio Indica, Matheus Camilo. Eu quero deixar como indicação um livro chamado Inteligência Artificial a Nosso Favor, do Stuart Russell. Ele é um dos precursores da inteligência artificial, um estudioso vivo e um dos caras que postaram os primeiros artigos a respeito dessas novas tecnologias.
que agora veio para ficar e não tem escapatória. É um livro excelente para quem pesquisa o assunto e quem quer aprender mais e ficar melhor na interpretação dessas novas tecnologias. Falei que ia ler o livro, 400 páginas, desisti, Matheus. Não. Pega devagarinho que vale a pena. Vou ler. É que nem passei pro Kindle ainda, mas vou ler. Tá bom. A rádio indica Flash. Pô, depois dessa indicação do Matheus aí, qualquer coisa que eu indicar vai aparecer um chiclete Trident, né, cara? Pô, um negócio de puta qualidade. Cara, sinceramente, pra esse Rádio Indica, eu não tenho um livro ou um filme específico pra indicar, não. Eu acho que eu vou fazer uma indicação super genérica, mas eu acho que extremamente válida. O tópico de metaverso, como a gente tentou cobrir aqui, se foi com sucesso ou não, eu vou deixar o critério de quem tá ouvindo, é extremamente vasto. E eu sugiro fortemente, principalmente para os artistas e principalmente para quem quer se posicionar para o futuro, cara, novamente, é genérico. Mas, poxa, tenta se informar mais a respeito, tenta entender como essa tecnologia está evoluindo, tenta pensar como que esse meio vai possibilitar novas formas de comunicação e novas formas de monetização no futuro. E se informa mais a respeito de uma forma geral. Porque eu acho que ainda está muito cedo e se você começar a se movimentar hoje, talvez daqui a 5 anos você consiga entrar nesse mundo de uma maneira bem, bem, bem certeira. Não só isso, né? Isso que tu várias coisas que tu falou hoje também foram novas para mim, e eu acho que fica a nossa responsabilidade também adquirir esse novo vocabulário, né, cara? Vão surgir novas palavras que dão os conceitos e a interpretação correta do que vai vir. Então, aprendendo as 3 palavrinhas básicas de NFT, metaverso e cripto, já te dá um conforto para entender tudo que vem a seguir, né? Sim, sem dúvida alguma. E é o tipo de assunto que, poxa, você tem que dedicar tempo. Não se informa sobre NFT e sobre cripto pelos stories que você viu no Instagram, pelo amor de Deus, entendeu? Mas, pô, vai com calma, procura uns artigos, procura uns vídeos no YouTube, fica longe de qualquer título clickbait que vai falar que você vai ganhar dinheiro, porque não vai, entendeu? Estuda a tecnologia direito, estuda como a tecnologia impacta o mundo dos games e o futuro metaverso, e vai adquirindo esse vocabulário e esse conhecimento aos pouquinhos. Eu quero entender como é que eu vou fugir desses direct que estão me mandando no Instagram. Toda hora alguém me manda um direct. Você conhece a coleção de NFT? Você conhece o projeto de metaverso? Porra, imagina quantos eu recebo, né, querido? Que eu trabalho dentro desse cenário. Caraca, é de todos os lados, parceiro. É DM no Twitter, no Instagram, e-mail. Pelo amor de Deus. Não vou comprar o teu NFT. Essa semana eu recebi um que você tinha que comprar. Você podia comprar, era só... Um dos deles eram só 7.777 fotos de perfil que tinham feito. E aí você tinha que comprar um lá por não sei quantos Ethereum. Nossa, cara. Meu Deus, eu até entrei pra ver. Eu entro em todos pra ver. Eu falei, meu Deus do céu, será que alguém cai nisso? E o triste é que a gente artista que tá no cenário já, tipo, há um tempo, isso é péssimo. Porra, a gente tá ali pra difundir a tecnologia, tá ali pra difundir a importância disso e o quanto isso vai, de fato, mudar as dinâmicas do mundo no futuro. Mas é muito difícil você debater com uma pessoa que é bombardeada por 1 milhão de mensagens na DM pra comprar um macaco genérico, entendeu? Não dá, cara. Porra, isso mancha o cenário de uma forma geral, saca? Nossa, enfim. Sim. Eu espero que a galera tenha curtido esse podcast, porque, cara, com certeza vai ter outra. Quando o Zuckerberg lançar aí nosso jogo de PS1 aí, a gente vai... Vamos voltar pra falar mais. Pra ver se a profetização foi correta. Matheus Fesch, mais uma vez, muito obrigado por você ter participado desse episódio. Ficou muito bom, cara. Muito obrigado. É isso aí, obrigado pelo espaço, cara. Sempre um prazer. Obrigado pelo convite também. Galera, esse foi mais um Radcast, um podcast da Rad School. Espero que você tenha gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.